Você com certeza já ouviu falar de Contestado, mas não sabe de tudo que eu tenho pra te falar sobre esse movimento aqui, que é loucaço, hein? Loucaço, hein? Coisa louca. Ó, mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais e ativa o sininho para ajudar aí o nosso engajamento, o nosso crescimento de uma forma cada vez mais eloquente, cada vez maior. Contamos muito com a sua ajuda. Se você quiser tirar print desse quadro, antes da gente começar essa loucura de movimento que é Contestado, segura na cadeira que é doideira, hein? Ó, eu vou deixar você tirar print, mas antes, vou abaixar aqui rapidinho, mas você sabe que eu vou soltar uma música, Vem, produção, vem, produção, vem, produção. Pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Quer me Galera, falando sobre Contestado, ocorre ali, já vou espancando, hein, de 1912 a 1916. Ou seja, você sabe que esse movimento, ele ocorre em qual fase da história do Brasil? A nossa famigerada, nossa famosa Primeira República, beleza? Que muitos chamam de República do Café com Leite, República Velha e tudo mais. Então, ocorre aqui na Primeira República, tá? Que é quando ocorre o movimento de Contestado. Beleza? Tranquilo? Safo? De boaça? Então, é aqui na Primeira República, entre o governo de Hermes da Fonseca e de Venceslau Braz. Vai até, 1916, atravessa o do Hermes e passa para o do Venceslau. Beleza, galera? Show? E onde é que ocorre? Ocorre entre duas regiões. As regiões de Paraná e Roule, Santa Catarina, tá? A região de Paraná e Santa Catarina eram duas regiões que disputavam essa região na justiça. Disputavam a região que acaba ficando para Santa Catarina. Por isso que era uma região contestada entre as duas, beleza? E aí na justiça o STF determina que a terra ficaria para Santa Catarina. Beleza, mas esse movimento, ele tem algumas características até meio que semelhantes ao movimento de Canudos, por exemplo. Tá, vamos supor, esse movimento, ele é um movimento aqui rural, ele é um movimento que ocorre no campo. Então é bem parecido com Canudos nesse sentido, é um movimento rural. E o movimento rural na Primeira República, ele tem caráter messiânico. A gente tem uma liderança, que no caso aqui, vou até botar de preto aqui, que no caso aqui é o José Maria, é o José Maria. O que é um caráter messiânico? É uma liderança vista como um Messias, vista como alguém enviado por Deus, como uma voz de Deus para aquele grupo específico de pessoas que está sendo liderados por ele. Então, quando a gente fala de Primeira República e fala de movimento rural, tem caráter messiânico. Beleza? Sempre lembra disso, tem uma figura ali liderando. É um movimento monarquista, assim como Canudos, mas não que defendia propriamente a monarquia, mas que ali, né, tentava discutir sobre a separação da Igreja do Estado, criticava a República por ter separado a Igreja do Estado, e é um movimento comunitário, tá? É um movimento comunitário, um movimento igualitário. O próprio José Maria, que era o líder do movimento, ele começa a pregar e supostamente ter algumas visões que ele dizia que em breve as pessoas estariam vivendo em um lugar que não teria mais diferenças entre elas, que não pagariam impostos, que não teriam desigualdade. Só que vamos tentar entender todo esse contexto. Eu já te falei qual é o momento em que ocorre, eu já te falei o local em que ocorre aqui, tá? No sul do Brasil. Eu já te apontei algumas características desse movimento, mas a gente precisa entender como esse movimento se origina, né? Como é que acontece o movimento de Contestado. Antes de qualquer coisa, eu preciso ressaltar que o movimento de Contestado ele está intrinsecamente relacionado com o debate de terras no Brasil. Assim como o movimento de Canudos, o movimento de Contestado ele dialoga com a falta de terras, com a concentração de terras nas mãos das grandes elites.
E aí, se você for ver a população de Contestado, é uma população de sertanejos, uma população pobre, é uma população, muitas das vezes, que nem alfabetizada era, uma população humilde, que está ali discutindo, debatendo sobre a questão de terras no Brasil, né, não debatendo, mas, né, por meio das suas atitudes, gerando esse debate que a gente consegue perceber atualmente. Então, só para você entender, existe uma empresa inglesa chamada de Brazil Railway Company. Esse Z não está errado, tá certo? E essa empresa, Brazil Railway Company, eles recebem uma concessão de terras de mais ou menos 30 quilômetros, um pouco mais até, para construir uma ferrovia. E essa ferrovia ligaria o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, até São Paulo. Então, ligaria ali o Rio Grande do Sul, o RS, tá? Até a região de São Paulo, aqui ó. E essa ferrovia, inclusive, hoje, atualmente, nem é mais utilizada, né? Nem é mais usada. Só que, entenda o contexto. Para que essa ferrovia fosse construída, diversos quilômetros de terra, tinha gente morando nessa região. E essa gente, você acha que aconteceu o quê? Foram pessoas que foram desabrigadas para que a ferrovia fosse construída, gente. Ponto. E não tem nenhum estado que naquele momento desse assistência, deu para entender? Então, eu tenho uma série de sertanejos desabrigados, sem moradia, sem ter para onde ir, e eu tenho a construção da ferrovia se iniciando ali em 1908, basicamente. Quando chega em 1912, que a ferrovia é finalizada, eu tenho milhares, né, centenas, dezenas de operários que migraram de diversas regiões do Brasil para aquela região para trabalhar na construção da ferrovia. Então essa galera mobilizou toda uma vida para construir aquela ferrovia por conta de emprego. Quando a construção da ferrovia acaba, como é que estão esses operários, gente? Estão desempregados. Tá? Estão desempregados. Então eu começo a ter um grupo de sertanejos que estavam desabrigados, mais operários que estavam desempregados após a construção da ferrovia. Esse grupo se junta e essa galera tá passando necessidade. Essa galera não tem onde cair duro. Essa galera tá muito, muito prejudicada. E aí surge a figura de um cara que era, né, um suposto monge, né, curandeiro, que tinha ali visões espirituais e tudo mais, e que dizia ter reencarnado o espírito de um outro monge chamado João Maria. Ele, José Maria, começa a liderar essa galera para se movimentar. Para se movimentar em busca de quê? De terras. Porque os caras estavam sem terras. Desempregados, desabrigados, queriam terra para plantar, para viver e tudo mais. Beleza. O que vai acontecer? Essa galera, liderada pelo Zé Maria, começa a se deslocar em busca de terras e isso começa a incomodar, inclusive, as elites locais. Os coronéis começam a ficar incomodados com essa movimentação. Até que essa galera se desloca para uma região chamada de Irani. Tá? Qual é o problema de Irani? O problema é que essa região ficava no Paraná. Beleza. Você lembra que eu falei que a terra chamada de Contestado era uma terra contestada entre Paraná e Santa Catarina? Aí essa galera chega no Paraná. O que a galera de Santa Catarina vai falar? O que a galera do Paraná vai falar? Desculpa. Foi o governo de Santa Catarina. Foram os catarinenses que mandaram essa galera pra cá, esses baderneiros, pra fazer essa zona, pra tomar mais uma terra nossa. Já não estão satisfeitos com o Contestado? Querem mais um território e aí começa a parada a se exaltar. O que vai acontecer? Sobra pra quem? Pra esse grupo de pessoas que estavam passando necessidade, mulheres, crianças, homens, desempregados, com fome, que estavam em busca de uma terra, sobra pra essa galera que vai ser reprimida. Nessa repressão, os caras vão sentar-lhe a porrada na galera, literalmente. E aí, gente, o que acontece? O José Maria já morre na primeira repressão ali, Irani. Olha que loucura, o líder, a referência, morre. E aí dizia, né, naquele momento, uma menina dizia ouvir ali vozes de José Maria e ter visões de José Maria que a guiava para o caminho que eles precisavam caminhar. E aí, se você acha que o movimento ele enfraquece, ele não enfraquece, ele se fortalece, porque as pessoas começam a ser guiadas para essa menina, uma suposta virgem que estava ali sendo comandada pelo José Maria em visões.
Essa galera se desloca para uma região de Santa Catarina, em 1914, a região chamada de Taquarussu, e quando chega em Santa Catarina, essa galera, gente, ela vai ser reprimida mais uma vez. Vão sentar o sarrafo neles porque eles saíram da onde? Do Paraná. E aí começa essa discussão. E aí começa uma adesão de diversos grupos. Eu tenho gente que tinha participado da Farroupilha, eu tinha gente que tinha participado da Revolução Federalista, eu tinha gente que tinha memórias da Guerra do Paraguai por ter participado, ou ter famílias, na verdade, que participaram ali da Guerra do Paraguai. E essa galera vai aderir ao movimento que se torna um movimento, né, perigoso. É um movimento perigoso no sentido de quê? De ameaça às autoridades locais. E aí tinha muita gente que tinha sido presa. Essa galera que tinha sido presa na prisão, eles raspavam os cabelos. E essa galera que está lutando ali ao lado de Contestado, ao lado do movimento de Contestado, que vai aderindo ao movimento, fazendo o movimento aumentar de tamanho, até porque muita gente se comove com a situação, eles são chamados de pelados. Por quê? Por conta do fato de muitos terem sido presos e terem a cabeça raspada. Esses pelados, eles entram em conflito, em batalha com os peludos. Mas essa galera, ela vai ali enfrentar algumas batalhas, esses pelados, esses sertanejos, em locais que para eles eram muito fácil de batalhar, né? Muitos soldados que são chamados para reprimir o movimento de Contestado não tinham hábito de batalhar em campos, em regiões que tinham dificuldade de locomoção, e aí o exército vai contratar um grupo chamado de vaquianos, um grupo de mercenários, para reprimir Contestado. Esses caras, gente, vão sentar o sarrafo no movimento de Contestado, vão reprimir muito o movimento de Contestado, até que depois de uma certa repressão, a gente fala assim, ó, a nossa parcela já chegou ao fim. Os caras saem, né, já tinham reprimido o que era necessário, e aí um militar chamado de Matos Costa, vai para negociar com a galera de Contestado. Os sertanejos, quando recebem o cara que estava indo dialogar, na verdade, ele se compadece, né? O Matos Costa se compadece da situação que eles estavam vivendo. Ele vai para dialogar com os caras. Quando chega, os caras, matam o cara. Fala assim, porra, matamos o cara só queria conversar, mané, matamos o cara, e agora? E aí, por conta da morte do Matos Costa, o general Setembrino de Carvalho, né, assume o comando da repressão ao movimento. Esse comando tem mais de 6 mil homens, com aviões, com as armas mais modernas que o Brasil tinha, com tanques, com tudo que você puder imaginar, para reprimir o movimento de Contestado. Um movimento que, inclusive, vai ter ali cerca de mais de 10 mil pessoas mortas nesse conflito. Aviões são utilizados nessa batalha. E aí dizem, inclusive, que, cara, tem extermínio de pessoas de Contestado, inclusive na Páscoa, gente. A Páscoa sangrenta, como é chamada. Inclusive, muitas mulheres e crianças, no fim, quando já não sobrava ninguém, iam se render, e até crianças e mulheres eles matavam, para fazer, de fato, uma limpeza étnica, para eliminar ali esses grupos minoritários que a elite brasileira não queria que permanecesse ali na região sul do Brasil. O movimento vai ser reprimido, chega ao fim em 1916, com milhares de mortos e um saldo muito negativo para o Brasil. Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa seu like e ó, vão pra cima, rumo à sua aprovação, quase que não sai produção, solta a música, produção. Eu te dar prazer e fazer valer cada segundo com você. Deixa se envolver, eu te dar